Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí ligadinhos neste canal, o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre Bakhtin e nós estamos falando sobre o que o Bakhtin tem a nos dizer da diferença entre enunciado e oração. No vídeo passado, eu falei com você a respeito de uma colocação do Bakhtin em relação ao que vem a ser o entendimento dos linguistas estruturalistas sobre a ideia de oração. E qual seria o papel dos integrantes, dos envolvidos no esquema de manifestação de uma oração. Deixei para você na descrição do vídeo um link para que você pudesse se lembrar, porque provavelmente você estudou aquilo, um esquema de comunicação de autoria de um linguista russo chamado Jacobson, em que ele apresenta quais que seriam os elementos que integrariam uma atividade de comunicação. Aquilo lá era a ideia dos estruturalistas. O Jacobson foi um linguista posterior, contemporâneo do Saussure, então ele deu andamento às ideias que o Saussure havia deixado, e aquela forma de entender os integrantes de uma situação de comunicação, que ele chamava de emissor e receptor, aquilo causou arrepios no Bakhtin. E por quê? Justamente pela condição, pela posição de passividade que aquele esquema de comunicação traz para o interlocutor. E o que é a grande questão que vai ser rechaçada pelo Bakhtin? É justamente essa figura, essa posição de passividade que não existe numa situação de comunicação, numa situação de interação. Hoje a gente vai dar continuidade para isso, falando um pouco ainda a respeito das ideias dos linguistas estruturalistas, para que você se recorde um pouco mais e para que você possa ter mais sustentação a respeito dessas ideias que depois vão ser rechaçadas, desconstruídas pelo Bakhtin, tá? Eu não quero que você entenda que o Bakhtin é melhor do que os estruturalistas ou que os estruturalistas são piores do que o Bakhtin. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você perceba os pontos de vista diferentes a respeito das questões sobre a linguagem e a partir disso você escolha o ponto de vista que for mais ideal, que for melhor para aquilo que você acredita, aquilo que você quer levar adiante. Lembrando que nós ainda vamos falar sobre o Chomsky. Eu optei falar sobre o Bakhtin agora para seguir uma ordem cronológica, né? Então, o Saussure, o livro é 1916, o curso de Linguística Geral. O Marxismo e Filosofia da Linguagem é 1929 e Aspectos da Teoria da Sintaxe, que é o livro do Chomsky, vai ser nos anos 50. Então eu optei por seguir essa linha cronológica para ficar mais fácil para você poder observar o andamento, a consolidação da linguística. Lembrando que o objetivo do canal é trazer uma abordagem descomplicada sobre a linguística, então não fazia sentido eu misturar as coisas, já que eu quero que você entenda da forma mais acessível possível, tá? Então a gente vai começar com uma pergunta. O que é o discurso para os linguistas? Então a gente viu o que seria a ideia de enunciado para o Bakhtin e o que seria a ideia de oração. Agora vamos entender o que seria o discurso para os linguistas. Lembrando que esses linguistas são os linguistas estruturalistas, liderados pelo Saussure, mas também pelos seus antecessores e pelos que vieram posteriores a eles, né? Todos seguindo, todos bebendo na fonte do estruturalismo. E a resposta então é essa aqui. Nosso discurso se divide, acima de tudo, em orações, que por sua vez podem dividir-se em combinações de palavras e em palavras. As palavras se decompõem em unidades fônicas menores, as sílabas em sons distintos ou fonemas. Isso é o que os linguistas entendem ser o discurso. Se você prestar atenção nessa definição, você vai observar que ela é bem estrutural. E é natural que seja. Esses estudiosos que giravam em torno deste conceito, eles eram estruturalistas.
o Saussure não usou o termo estruturalismo ou estrutura, ele usava o termo sistema, mas os contemporâneos dele começaram a utilizar o termo estrutura e estruturalismo. Então, você percebe que a forma como eles entendiam a linguagem era uma forma estrutural. Tanto que você vai observando que do jeito que eles descrevem ser o discurso, é como se fossem peças que fossem se encaixando umas às outras. Então, menores vão se encaixando umas às outras, estruturas menores vão se encaixando umas às outras e vão formando estruturas maiores. Tanto é que se você quiser se aprofundar um pouco mais a respeito disso, você pode procurar os estudos de um contemporâneo do Saussure chamado Blomfield. Ele tem um livro que é do ano de 1933, chamado Language. Eu não sei se tem a versão em português. E neste livro, dentre tantas questões que o Blomfield apresenta, ele apresenta o que ficou conhecido como sendo a gramática de constituintes imediatos. É uma grande contribuição do Blomfield para os estudos da linguagem. Essa gramática de constituintes imediatos é bem estruturalista mesmo, tá? Na essência, assim, de maneira resumida, o que é essa gramática de constituintes imediatos? O Blomfield vai apresentar justamente essa ideia de que estruturas menores podem ser encaixadas umas às outras e essas estruturas menores vão dar base para formar estruturas maiores. E aí, cada vez, você vai ter estruturas cada vez maiores e vice-versa. Você vai desmontando estruturas maiores e tendo estruturas menores. E isso daria, então, essa possibilidade estrutural para as línguas. Então, eu vou ler mais uma vez o trecho do que é para os linguistas estruturalistas o discurso, para você observar o quanto isso é estruturalista, tá? Nosso discurso se divide, acima de tudo, em orações, que por sua vez podem dividir-se em combinações de palavras e em palavras. As palavras se decompõem em unidades fônicas menores, as sílabas em sons distintos ou fonemas. Então, de estruturas maiores para estruturas menores. Se você se lembra dos vídeos em que nós falamos sobre as dicotomias, você vai se lembrar que isso aqui vai bem ao encontro do que Saussure falava que era o sintagma. Então, lá no sintagma, você tem estruturas que se combinam, que se encaixam umas às outras, seguindo as regras do sistema. E aí você, então, tem estruturas maiores que são formadas pela associação de estruturas menores. E isso vai, então, constituindo estruturas cada vez mais complexas. Mas, mais uma vez, o Saussure não usou o termo estrutura, tá? Ele usou o termo sistema. Os contemporâneos dele é que trouxeram à tona esse termo estrutura. E aí, quando a gente ouve esse trecho que eu li para você, e eu falei para você que isso tem tudo a ver com as ideias estruturalistas, se você já estudou morfologia, e aí eu não estou falando da morfologia, as classes de palavras, tá? Eu estou falando de morfologia, a essência, da formação mesmo das palavras. Você vai se lembrar de que lá na morfologia a gente vê que existem estruturas menores que também vão se encaixando umas às outras para formar estruturas cada vez maiores. Então a gente tem morfemas lexicais, morfemas gramaticais, morfemas estruturais que vão se ligando, se conectando uns aos outros para irem formando estruturas cada vez maiores. E para os linguistas estruturalistas, isso é a linguagem, isso é o discurso. Mas faz todo sentido para eles. Então, não quer dizer que eles estejam errados. O ponto de vista deles era diferente do ponto de vista do Bakhtin. O Bakhtin estava num outro momento, o Bakhtin era um filósofo da linguagem, os objetivos dele eram outros. Eu queria que você entendesse que um não está mais certo que o outro, um não está mais errado do que o outro. Eles estão em momentos diferentes, em lugares teóricos diferentes, momentos diferentes, lugares teóricos diferentes. E isso faz toda a diferença para que os pontos de vista deles também sejam diferentes. Então, é quase óbvio que os linguistas estruturalistas entendam a linguagem, a língua, o discurso como sendo estruturas, e o Bakhtin e os filósofos da linguagem, todos os outros agregados dele que formavam o que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin, entendessem que não era nada disso, que a linguagem é a interação, a mediação, a conexão que se forma entre as pessoas mediada pela linguagem.
é quase óbvio que eles entendessem dessa forma, justamente pelo lugar social, o lugar teórico, o lugar histórico em que eles se encontravam, que era muito diferente desse lugar em que os linguistas estruturalistas, liderados pelo Saussure, mas também pelos que vieram antes dele, ocupavam, né? Então, mais uma vez, eu quero que você entenda que não havia um melhor ou um pior. Havia ponto de vista diferente, levando em conta vários desses aspectos, ok? Então era isso que eu queria dizer para você nesse vídeo a respeito do que os linguistas entendiam ser o discurso. No próximo vídeo, a gente vai começar a juntar esses conceitos para poder tratar mais a respeito das desconstruções que o Bakhtin trouxe à tona, tá? Então nós vamos começar falando sobre a palavra, a oração e o enunciado concreto. E aí falar de maneira mais detida das desconstruções que o Bakhtin trouxe, ok? Se você tiver gostado do vídeo, eu peço que você clique no curtir, compartilhe com seus colegas, tá? Importante. Comente alguma coisa, diga aí o que você está achando, se você gosta do Bakhtin, se você prefere o Saussure, ou será que é o Chomsky, o seu preferido. Se você ficou com dúvidas, interaja comigo para que eu possa saber se eu estou conseguindo chegar ao meu objetivo, o objetivo deste projeto de extensão, tá? E eu espero você então no próximo vídeo, ok? Obrigado por você ter ficado aí, fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até mais.